A paz do Senhor, irmãos, amém? Glória a Deus, queridos. É sempre com muito temor e tremor, né? Que nós estamos aqui para ministrar a palavra do Senhor. E glória a Deus por isso, porque a Bíblia é a palavra do Senhor. Amém? Diga para o irmão do seu lado, que está ao seu lado, diga: em breve, nós estaremos na eternidade. Amém. Glória a Deus por isso. Amém. Glória a Deus. Meus amados, nós vamos ministrar uma palavra hoje que está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos do 1 ao 11. Primeira Coríntios 15, versículos de 1 a 11. E depois nós vamos ler o versículo 22 também, tá bom? A palavra de Deus diz assim, eu vou ler na NVI. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio desse evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois destes, apareceu também a mim, como um que nasceu fora do tempo, pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. A sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, e é isso que pregamos, e é isso que vocês creram. E o 22. Pois da mesma forma, como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Amém? Glória a Deus, queridos. Esta é a palavra do Senhor. Essa carta ela foi escrita pelo apóstolo Paulo. Essa carta ela foi escrita 55 anos depois de Cristo. Vamos dar um pano de fundo aqui nessa carta. Onde estava a igreja de Corinto? Corinto era uma cidade portuária importante quando essa carta foi escrita. Haviam muito templos dedicados aos deuses gregos e romanos. E o apóstolo Paulo, ele foi até a cidade de Corinto e ficou cerca de 1 ano e meio naquela cidade, falando de Jesus, e muitos começaram a seguir a Jesus. E naquela época, pelo apóstolo Paulo, foi implantado uma comunidade cristã. A igreja que há pouco havia sido instituída, já estava com divisões, uma igreja nova, 55 anos depois de Cristo ela nasceu, e já havia algumas divisões naquela igreja. Paulo, Apolo e Pedro, as pessoas estavam com torcidas de carisma, já naquela época, ou seja, querendo seguir os ensinamentos da maneira a qual convinha. Desde aquela época, as pessoas deturpavam o evangelho, então não é algo novo. Não é que o evangelho ele serve de acordo com o que eu quero, de acordo com o que nós queremos. Não, já é desde aquela época, desde os primórdios da igreja. Novamente eu digo, uma igreja de 55 anos, uma igreja relativamente nova, de pessoas que testemunharam a Cristo ali. Mais de 500. Jesus apareceu ressuscitado para mais de 500. E alguns já adormeciam, como nós lemos na palavra. Então, uma igreja nova, uma igreja que havia pouco sido instituída pelo apóstolo Paulo, que já tinha divisões e que estavam ali deturpando o evangelho.
As pessoas estavam se prostituindo no templo. Inclusive um rapaz junto com sua madrasta, sob o argumento de que eles eram livres em Cristo, alegando que a graça de Deus é infinita. Essa era um pouco da igreja de Corinto. Então, meus amados, tem e teve salvação para nós que estamos aqui hoje. Amém? Glória a Deus. Por fim, o apóstolo Paulo, ele trata sobre a ressurreição de Cristo, sobre a nossa futura ressurreição. Os propósitos principais da carta: combater a rebeldia, as divisões e a falta de amor que tinham sido causadas pelo orgulho e pela soberba na igreja de Corinto. Mas nós, que estamos aqui em 2026, nós não vamos deixar isso acontecer na nossa igreja, amém? Nós não vamos deixar o nosso orgulho sobressair, muito menos a nossa soberba, porque nós cremos e confiamos naquele que nos amou primeiro. O nosso coração é cheio de amor por aquele que um dia se deu, se entregou e levou sobre si os nossos pecados. Amém? Glória a Deus por isso, meus irmãos. Glória a Deus por isso. Deus, ele estava na igreja de Corinto. Jesus, ele estava na igreja de Corinto. Jesus, ele estava com o apóstolo Paulo, estava com os demais apóstolos. E ele está conosco nos dias de hoje. Amém? Glória a Deus. Verdades ou princípios fundamentais dessa carta. A igreja deve estar unida e não dividida. Como o seu modelo de sabedoria, os cristãos devem olhar para Deus e não para o mundo. Os nossos olhos, como diz a palavra, devem estar fixos em Jesus. Não podemos deixar o mundo entrar na igreja. Paulo escreveu à igreja de Corinto exatamente porque eles deixaram os costumes da época, a cultura da época, entrar na igreja. Eles não estavam com o olhar fixo em Jesus. Uma igreja nova, que havia acabado de ser implantada, eles não estavam com os olhos totalmente fixos em Jesus. A liberdade cristã deve ser exercida de tal maneira que proteja aqueles que são fracos na fé. E glória a Deus por isso, meu irmão. Eu e você, nós somos livres. A palavra de Deus diz que nós somos livres em Cristo Jesus. Nós temos o livre-arbítrio. Mas quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, o nosso livre-arbítrio, ele passa a ser em adorá-lo, em exaltá-lo, em agradá-lo, em fazer o que ele quer que nós façamos. Então, graças a Deus, eu e você somos livres do pecado. Graças a Deus, nós não estamos sob o jugo do pecado, mas nós estamos sob o sangue daquele que foi entregue na cruz do Calvário por amor a mim, por amor a você. E a nossa liberdade, ela está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? E com Ele um dia, meus amados, com Ele um dia, estaremos na eternidade. Amém? Glória a Deus por essa palavra maravilhosa, por essa palavra revelada. Glória a Deus. A realidade da ressurreição futura dos crentes é uma parte essencial do Evangelho. A nossa esperança, a nossa garantia, a nossa certeza é que por causa da morte e ressurreição de Cristo, estaremos com Ele na eternidade. Amém? E eu não disse o tema da mensagem, mas digo agora. Ressurreição é a garantia da vida eterna. Você crê nisso? Você tem essa certeza? Glória a Deus por isso, porque é a palavra de Deus que nos dá essa certeza, a palavra revelada, o amor dele, a presença dele, a presença real dele nos dá essa garantia. Amém? Eu quero contar para vocês, semana passada eu tive uma experiência lá na loja, e até essa mensagem, esse tema veio através disso. O mundo está carente de Jesus. O mundo está carente de Jesus. O mundo está carente de alguém que amou a cada um, que se entregou, de alguém que esteve nesse mundo, mas que hoje está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso.
Se você não sabe, nós temos um comércio e a gente recebe alguns representantes ali para vender algumas mercadorias e tudo mais. E eu realmente não sabia dessa situação. Um representante foi até o balcão, eu não estava no balcão na hora, eu estava no escritório, né, fazendo algumas coisas administrativas. E eles começaram a conversar. Qual era o caso? Ele tinha uma amiga de muito tempo, ela vinha sofrendo com um câncer, e ela sofreu, meus irmãos, sofreu, segundo os relatos dele, por 2 anos. Por 2 anos. E ela, infelizmente, faleceu dia 9 de janeiro. E a pergunta, o questionamento lá no balcão era o seguinte: a gente paga aqui na terra o que a gente faz? Aonde vai o corpo? O que está acontecendo com ela agora? Ela deixou um filho de 8 anos. Deixou um esposo. E aí eu só escuto assim, ó. Chama o pastor. Chama o pastor, chama o pastor. Aí já falei, nossa, tem novidade na área, né? Tem novidade. Aí fomos e conversamos. E meus irmãos, Jesus, ele põe as palavras nas nossas bocas. Jesus, ele abre o nosso coração. Jesus, ele abre o nosso entendimento. E por causa de um questionamento, eu pude pregar Jesus ali para 4 pessoas. E eles escutavam, meus irmãos, sedentos da palavra de Deus. Sedentos de uma esperança. Sedentos de alguém que se entregou. E esse representante, ele realmente não ainda, sempre tem a palavra ainda, né, pastor? Ele ainda não tem uma religião. Ele ainda não tem um Salvador, mas eu creio, meus irmãos. Eu creio porque ele ficou muito interessado ali, me fez perguntas, trocamos alguns WhatsApp. E eu pude apresentar para ele alguém. Eu disse para ele, sabe por que ela passou por tudo isso? Porque agora, por causa dela, você está ouvindo sobre Jesus. Por causa dela, você pode entender, compreender e aceitar que um dia nós vamos partir desse mundo. Mas nós temos a esperança da vida eterna. E eu tenho certeza que eu sou salvo. Eu tenho certeza que nós vamos reinar com Ele na eternidade. Eu tenho certeza que Ele veio nesse mundo e levou sobre Ele as nossas dores. Eu disse para ele das certezas que eu tenho, amparado na palavra de Deus. E ele ficou ali sedento, perplexo. E eu creio que ele está buscando aprender sobre Jesus. E eu creio que ele ainda vai aceitar Jesus. Não só ele, mas os outros que estavam ali ouvindo. E uma das perguntas de uma pessoa que estava ali foi a seguinte: mas se ela for uma pessoa boa, ela não vai para o céu? Falei, depende. Se ela aceitou Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. Na Bíblia não fala que você tem que ser bonzinho para ir para o céu. Mas a Bíblia fala que você tem que aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E porque Ele ressuscitou dos mortos ao 3º dia, está preparando morada para mim e para você. Por causa dele, eu tenho certeza da salvação. Querido, se ela foi uma boa pessoa, se ela seguiu as palavras de Jesus, se ela seguiu a Bíblia, se ela entregou o coração para Jesus, eu posso te assegurar que hoje ela dorme em Jesus. E que um dia nós vamos nos encontrar. Agora, se ela não fez isso, infelizmente, a Bíblia ela é muito clara. Ou é eternidade, ou é inferno. Meus irmãos, vamos orar para essas pessoas, coloquem eles nas orações de vocês, porque eu tenho certeza que Jesus moveu aquele lugar. Eu tenho certeza que foi uma oportunidade ali. O missionário Daniel, quando ele esteve aqui da penúltima vez, ele disse, né, que a oração dele, sempre às manhãs, é que ele tenha a oportunidade de falar de Cristo. E que seja essa a nossa oração também. Que Deus nos dê oportunidades para pregarmos a palavra de Deus, para falarmos do Cristo ressurreto. Amém? O mundo, infelizmente, eles têm muitas correntes, mas nenhuma das correntes do mundo levam a Deus.
Porque Jesus disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Então, meus irmãos, Paulo quer lembrar o evangelho que ele pregou e que a igreja recebeu, e no qual estão firmes. Estava no capítulo 1, no versículo 1 isso. Estava acontecendo questionamentos na igreja de Corinto a respeito da ressurreição do corpo. E Paulo vem e lembra o evangelho que pregou para eles. Não podemos perder a essência do evangelho, que é Jesus. Amém? Nós não podemos perder essa essência. A essência, o centro do evangelho é Jesus, meus irmãos. Sem Ele nós nada somos, nada podemos. Amém? Jesus precisa estar sempre no centro do nosso coração. Nós não podemos deixar isso sair do nosso coração. Cristo precisa estar em nós todos os dias, todos os momentos, em todas as situações. Vejam, amados, Paulo precisou lembrar a igreja do evangelho. Se nós não dedicarmos a palavra de Deus, nós vamos ficar perdendo tempo e tentando encontrar heresias sem embasamento, ou até mesmo praticar a palavra de Deus pela metade. É isso que a igreja de Corinto estava fazendo. A igreja não estava utilizando o evangelho da maneira que deveria ser utilizada. A igreja não estava estudando o evangelho da maneira que precisava ser estudada. A igreja não queria deixar os costumes da época, as culturas da época, os prazeres da época. Mas nós, que entendemos isso, nós não vamos deixar isso acontecer. Nós vamos guardar a palavra do Senhor nos nossos corações. Nós estamos aqui hoje para quê, meus irmãos? Para cumprir tabela? Para fazer uma reunião? Não. Nós estamos aqui porque estamos prestando um culto para o Deus vivo, para o Deus verdadeiro, para aquele que se entregou por amor a nós e ressuscitou. Então, meus amados, nós estamos aqui, todos nós estamos aqui, prestando um culto a Ele. Amém? Então, meus irmãos, todas as vezes que você sair da sua casa, do seu lar, do aconchego do seu lar, estiverem vindo para a igreja, venham para, como se fôssemos prestar o último culto a Jesus. Nós prestamos o culto a Ele. Amém? E o culto é o quê? É a gratidão. Nós temos gratidão nos nossos corações. Nós tememos ao Senhor nosso Deus. Nós estamos aqui porque Ele nos amou primeiro. Foi Ele que nos escolheu, meus irmãos. Foi Ele que nos escolheu. Amém? Nos nossos corações deve queimar vida eterna, morte e ressurreição de Cristo. No versículo 2, Paulo ele defende a salvação de maneira clara. Ou seja, as pessoas de Corinto e nós também aceitamos a Cristo, depois seguimos a sua palavra. Não só seguimos a palavra, mas nós praticamos a palavra de Deus. Assim seremos salvos. Se não acreditarmos nisso, então nós estamos crendo em vão. Eu estou falando aqui em vão. Estou pregando em vão. Vocês estão aqui em vão. E não é isso que nós estamos aqui fazendo. Nós estamos aqui porque todos nós temos a certeza da salvação. Todos nós aqui temos a certeza de que Cristo vive em nós. Amém? Cristo está vivo, meus irmãos. Cristo está vivo. Ele veio a esse mundo, mas Ele ressuscitou. Está à direita de Deus Pai. Deus os enxerga por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém? João 3,16 diz que todos que... nossa, esqueci agora, pastor, é o nervosismo, pastor. Isso acontece. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, por amor a nós. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, não morra. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Ele nos escolheu, meus irmãos. Ele nos amou primeiro. Ele se entregou por nós. Você crê nisso? Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que um dia você irá para a eternidade com Cristo Jesus?
Eu tenho essa certeza. Nós precisamos carregar essa certeza. Nós precisamos espalhar essa certeza no mundo. O mundo está carente de ouvir isso. O mundo precisa de uma esperança. E nós não somos melhores que ninguém, mas nós temos essa esperança que é Cristo Jesus que habita em nós. Que é Cristo Jesus que esteve nesse mundo, mas que vive, porque Ele ressuscitou ao terceiro dia. Amém? Glória a Deus por isso. Amém. Paulo está dizendo que só pode falar de Cristo porque teve uma experiência com Ele. O Evangelho é isso. Jesus como centro, que morreu por nossos pecados. Quando entendemos isso, deixamos a nossa vontade de lado, deixamos nossos prazeres momentanos de lado, o nosso orgulho fica para trás e nós nos entregamos totalmente a Jesus. Você sabe que Deus nos enxerga através de Jesus. Então, Ele não enxerga nossos pecados. Mas imaginem se Deus olhasse para nós como realmente nós fôssemos. Nós somos. Nada de bom Ele enxergaria. Mas Ele nos justificou através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, meus amados, eu e você podemos dizer que somos cordeiros de Cristo. Amém? E a eternidade nos espera. Amém? Glória a Deus por isso. É muito profundo a frase que ampara o Evangelho de Jesus, que Jesus morreu por nossos pecados. Jesus, Ele cumpriu o plano perfeito. Jesus é o amor materializado de Deus. Porque Deus tanto amou o mundo, que entregou o seu Filho unigênito por amor a nós, para que não morrêssemos, mas que tenhamos a vida eterna. Este é o poder do Evangelho de Cristo. Jesus veio a este mundo em forma humana, deixou a sua glória, mas não nos condenou. Pelo contrário, morreu por nós. Nós éramos e somos pecadores, mas Jesus mesmo assim nos amou. Ele se entregou, Ele se deu no Calvário por cada um de nós. Se tem amor maior que esse, eu desconheço. Este é o amor de Deus para conosco. Desde o final do ano passado, a Nicole até brinca que essa é minha música agora, que cada época é uma música, né? Então você vai viajar, você põe a música, você sai, você põe a música. Desde o final do ano passado, eu tenho ouvido e refletido na música da Juliane Souza, que é uma música cristocêntrica, e refletindo em forma de melodia sobre o amor de Deus através de Jesus na cruz do Calvário. Eu não vou cantar, mas é aquela música que diz assim: nós não temos nada a oferecer para Jesus, mas Ele nos amou, e nós tivemos um encontro com Ele. Um dia deixamos Jesus entrar nos nossos corações, e agora, o nosso prazer é fazer a vontade de Deus, o nosso prazer é viver os planos de Deus, o nosso prazer é sentir, é ver, é ter a certeza que Cristo habita em nós. A nossa felicidade muda, a nossa alegria muda, a nossa vida é transformada quando entendemos que Jesus Cristo está em nós, que nós fomos criados para amá-lo, para adorá-lo, para exaltá-lo. E nós temos a certeza, através da ressurreição, que um dia reinaremos com Ele na eternidade. Amém? O nosso prazer está na sua lei, e por isso devemos meditar nela de dia e de noite. Os nossos corações se alegram quando podemos falar dele, quando agradamos a Jesus. Você fica feliz de agradar a Jesus? Meus amados, eu fico tão feliz quando eu olho diante de alguma situação e eu falo: eu não acredito que eu tive essa percepção, eu não acredito que eu tive essa atitude, porque eu enxergo que seria a atitude de Cristo. Sabe por quê? Porque o orgulho ficou para trás, porque a soberba ficou para trás, porque eu permiti me deixar ser transformado pelo poder que há em Cristo Jesus. Amém? Jesus, Ele transformou as nossas vidas. Jesus é o único que pode transformar a sua vida, meu irmão. Jesus esteve nesse mundo e morreu pelos nossos pecados. Esta é a nossa garantia, meus irmãos. Aqui está a nossa firme e viva esperança. Jesus ressuscitou, e Paulo faz questão de dizer, segundo as Escrituras,
Ou seja, ele não só viu, ele não só viveu, mas é segundo as Escrituras. Você crê nas Escrituras? Quando nós fazemos o discipulado, e quando as pessoas vão se batizar, uma de nossas perguntas é: você crê que a Bíblia é sua única regra de fé e prática? Nós não precisamos de outro manual, nós não precisamos de outro livro, nós não precisamos de nada além da Bíblia Sagrada, que é a palavra revelada de Deus para nós. Meus irmãos, se algum dia você estiver precisando, eu não sinto Jesus falar comigo, eu não sinto Deus falar comigo, abra a Bíblia, leia a Bíblia, estude a Bíblia, interprete a Bíblia, e você vai ver, aliás, você vai ler e vai sentir o autor falar com você. Amém? Você crê nisso, meu irmão? Você crê que a Bíblia é a sua única regra de fé e prática? Você crê que Cristo morreu na cruz do Calvário por você? Mais uma vez, você crê na vida eterna? Nós precisamos dessa certeza, que nós iremos para a vida eterna. Amém? A igreja de Corinto, mesmo sendo uma igreja nova, como eu disse, 55 anos depois de Cristo, teve como fundador o apóstolo Paulo. Que fundador, meus irmãos? Amparado em Cristo, fundada pelo apóstolo Paulo. Tiveram testemunhas oculares. Lembra? Apareceu para mais de 500 testemunhas oculares. Viram Jesus ressuscitado e mesmo assim ainda tiveram dúvida sobre a ressurreição. Porque não se converteram totalmente. Como eu disse, costumes, prazeres da época ainda faziam parte da igreja. Mas nós aqui não. Aqui nós vamos ter a certeza da salvação. Porque a nossa igreja foi fundada por Jesus Cristo. Temos o nosso supremo pastor, que é Cristo. Nosso pastor, pastor Alencar. Nós, pastores, estamos amparados na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Nossa única regra de fé e prática. E meu irmão, se você ainda tiver dúvida, ore ao Senhor. Peça ao Senhor que Ele vai se revelar a você de uma tal maneira que você não vai ter nem como se desviar, que você não vai nem ter como mais ter dúvida. Você vai ter a certeza, você vai espalhar a certeza da salvação que há em Cristo Jesus. E na nossa igreja, a Zona Sul, nós não vamos deixar o mundo entrar. Os costumes do mundo vão ficar da porta para fora. Aqui, os nossos costumes estão amparados na Bíblia Sagrada, na palavra revelada de Deus para nós. Amém? Glória a Deus. Não somos melhores que os crentes em Corinto, não somos. Mas nós somos mais abençoados do que eles. Porque Jesus disse que não o vimos, mas nós cremos nele. Você e eu, nós somos mais abençoados ainda. Porque nós não vimos a cena do Calvário. Não vimos Jesus ressuscitado. Mas nós cremos. Palavras de Jesus, seremos mais abençoados ainda. Então eu e você somos mais abençoados. Somos bem-aventurados por meio de Cristo Jesus. Quando entendemos e cremos que Jesus de fato foi ressuscitado e entendemos onde havia morte, que onde havia morte, agora existe vida, nós temos a certeza, nós temos prazer em fazer a vontade de Cristo. Quando aceitamos Jesus e nos batizamos, estamos dizendo que morremos para o pecado, mas que agora existe vida em nós. Amém? A graça de Deus nos alcançou e nos resgatou da morte. Amém? Onde eu e você no passado estaríamos sentenciados à morte, Jesus veio até nós. Nós entregamos o nosso coração a Ele. Nós entregamos o nosso caminho a Ele. E por causa disso, por causa dEle, por causa da nossa atitude, em confiar nele, em acreditar nele, em ter fé nele, em entregar os nossos caminhos nele, em praticar a palavra dele, nós temos vida e vida eterna, e vida abundante em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Paulo, ele reconhece que não era merecedor de ser chamado de apóstolo, porque perseguiu a igreja.
Ele reconhece que não tinha mérito, ou seja, ele não era merecedor. Paulo reconhece isso. Eu e você precisamos reconhecer isso. Paulo teve um encontro com Cristo. Ele foi ressuscitado no sentido de que a sua vida foi transformada. Ele deixou ser transformado. Ele pediu para ser transformado. Ele foi impactado quando ele encontrou a Cristo Jesus. E esse encontro mudou a vida do apóstolo Paulo. Mudou o rumo da vida de Paulo. E hoje nós lemos as cartas que Paulo escreveu às igrejas. Como alguém que ama Cristo, que eu e você possamos a cada dia encontrar Jesus e que a nossa vida seja transformada, seja impactada e que o nosso testemunho seja pregação para muitos, das nossas famílias, nos nossos trabalhos, nos nossos afazeres, na nossa comunidade, que sejamos pequenos cristos, aonde quer que estejamos. A ressurreição é a nossa garantia de esperança de um dia tomarmos ceia juntamente com Abraão, com Isaac e com Jacó. Pastor Alencar e a pastora Nancy, quando temos o culto de ceia, eu acho lindo isso, pastor. Acho lindo, pastor. Quando vocês oram assim: Senhor, nos dê o mérito de participarmos da ceia do Senhor. Meu amado, minha amada, que merecimento teríamos nós, que mérito teríamos nós, se não fosse Jesus, através do seu grande amor, se não fosse Jesus, através da sua tão grande salvação, se não fosse Jesus, que veio nesse mundo, que se entregou por amor de cada um de nós. Que a nossa oração seja: Senhor, nos dê o mérito, nos dê o mérito, nos dê o merecimento de participarmos da ceia do Senhor. Que culto maravilhoso a ceia, meus irmãos. Que culto maravilhoso. E um dia tomaremos a ceia na eternidade. Jesus está preparando a ceia, meus irmãos, para nós. Jesus está preparando moradas para nós. Amém? Amém. Glória a Deus. Às vezes nós ficamos perdidos entre o nascimento e a sepultura nesse mundo, né? Ficamos aí sem tempo para Jesus. Ficamos com tantos afazeres. Mas aqui eu e você, nós estamos de uma mera passagem. Aqui é só passagem, meus irmãos. A nossa esperança, a nossa alegria, a nossa salvação, o nosso mérito está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que morreu por nós, que se entregou por nós, que não viu os pecados do Vinícius, que não viu os pecados do pastor Souza, que não viu os pecados da pastora Mara, mas que viu em nós filhos de Deus. Eu e você somos chamados filhos de Deus. Amém? Você é filho, meu irmão. Você é filha, minha irmã. Estaremos na casa eterna do Pai em breve. Amém? Glória a Deus por isso. Da mesma maneira, nós, espiritualmente falando, nós não somos o que somos por nossos méritos, títulos, estudos. Nós somos o que somos pela graça de Cristo. Nós aceitamos a Jesus e por isso deixamos o Espírito Santo trabalhar em nós. Deixamos nossa vida ser transformada. Estamos em constante transformação porque queremos a santidade dia após dia. Queremos agradar o Mestre. E quem é o Mestre? O Mestre é aquele que nos amou primeiro. Amém? A igreja em pé em nome de Jesus. Essa é a nossa esperança, meus amados. Essa é a nossa verdadeira esperança. No mundo, decepções, muitas decepções, lutas. O mundo não é justo. No mundo, infelizmente, vamos a alguns sepultamentos, porque não fomos chamados a morrer. Mas nós entregamos a nossa vida a Jesus.
E por isso, nós temos a certeza, a plena convicção da nossa salvação. Para nós não acaba aqui. Pelo contrário, quando um dia morrermos, se não formos arrebatados antes, quando um dia morrermos, aí é que começa o nosso galardão. Aí é que começa a nossa vida. Aí é que começa a eternidade com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus.